Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Raciocínio Lógico e Matemática aqui pela Rede Atualizar. Dando sequência ao estudo dos conectivos lógicos, nós vamos agora para o quinto e último conectivo, que é a chamada bicondicional. Então vamos a ele. O conectivo da bicondicional, ele é representado pela setinha no duplo sentido. Então, quando nós colocamos a setinha no duplo sentido, nós estamos trabalhando com a chamada bicondicional. Então, vamos citar aqui um exemplo de uma frase na bicondicional, né? 3 mais 5 igual a 8, se e somente se. Se e somente se 1 for maior que 7. Então eu tenho aqui a chamada bicondicional. 3 mais 5 igual a 8, se somente se 1 for maior que 7. Então nesse caso, 3 mais 5 igual a 8 faz papel da proposição P, 1 maior que 7 faz papel da proposição Q, e o símbolo da bicondicional seria esse daqui. Nós vamos desenvolver agora a ideia da tabela verdade, né? O propósito dessa aula é analisar a tabela verdade do conectivo da bicondicional. Então, vamos para a nossa tabela verdade. Você que assistiu aulas anteriores sabe da importância de eu fazer o estudo da tabela verdade de cada um dos conectivos. E, na medida do possível, procurar entender como se preenche a tabela verdade. Não uma simples decoreba, né? Então, vamos relembrar o seguinte. Como são duas proposições, eu vou ter aqui P e Q. Essas duas proposições vai nos gerar uma tabela com duas colunas, P e Q, e como eu vou agora associá-las através do conectivo, nós vamos colocar aqui P, se somente C, Q. Como são duas proposições, nós teremos 4 linhas, assim divididas. Então aqui está a primeira, aqui está a segunda, aqui a terceira e aqui a quarta linha. O que sempre fizemos nos conectivos anteriores. Então aqui nós colocamos as combinações de valores. Lembrando que você preenche duas verdadeiras, duas falsas, verdadeira, falsa, verdadeira e falsa. E agora aqui nós vamos analisar os resultados. Muito bem. A tabela verdade da bicondicional diz assim, ó. A bicondicional será verdadeira quando as proposições possuem o mesmo valor lógico. Uma frase na bicondicional será verdadeira quando as proposições que a compõem têm os mesmos valores lógicos. Ou seja, se ambas forem verdadeiras, o resultado será verdadeiro. Se ambas forem falsas, o resultado também será verdadeiro. Para que uma frase na bicondicional seja verdadeiro, as frases que a compõem devem ter o mesmo valor lógico. Se não, vejamos. Se eu tiver duas frases verdadeiras, eu tenho duas frases de mesmo valor lógico. Então o resultado será verdadeiro. Se eu tiver duas frases falsas, eu tenho duas frases de mesmo valor lógico. O resultado será verdadeiro. Qualquer situação diferente dessa gera um resultado falso. Ou seja,
frases de valores lógicos diferentes vai nos gerar resultados falsos. Então, por exemplo, 3 mais 5 igual a 8, eu estou diante de uma frase verdadeira. 1 maior que 7, eu estou diante de uma frase falsa. Como o conectivo é o da bicondicional, frases com valores lógicos diferentes geram resultados falsos. Portanto, eu estou falando aqui da segunda linha da tabela verdade, valores lógicos distintos, verdadeiro e falso gera resultado falso. Perfeito? Então, você tem que memorizar isso, né? Por que o resultado é VFFV? Porque a ideia da bicondicionalidade é, para uma frase ser verdadeira, as frases que formam a original devem ter o mesmo valor lógico. Valores lógicos distintos geram resultado falso. Perfeito? Bom, vamos fazer uma pequena mudança. Quando eu falo que 3 mais 5 é igual a 9, eu tornei essa frase, que antes era verdadeira, em falsa. E o que isso traz de consequência para o nosso exemplo? Simples. Eu estou agora diante de duas frases com o mesmo valor lógico. E na ideia da bicondicional, frases de mesmo valor lógico gera resultado verdadeiro. Portanto, muda radicalmente a nossa resposta. Ela passa a ser verdadeira. E isso dá um rolo na cabeça daquele aluno que não estuda para a prova. Porque dificilmente uma pessoa aceita que frases falsas possam gerar resultados verdadeiros. Dificilmente alguém aceita que, diante de duas proposições falsas, eu possa ter um resultado verdadeiro. Ora, na ideia da bicondicionalidade, isso ocorre sim. E se você parar para pensar também, no conectivo anterior, que é da condicional, duas frases falsas também geram resultado verdadeiro. Percebe isso? Por isso que é importante eu entender a tabela verdade. A tabela verdade me dá condições, me dá conhecimento para que eu possa resolver problemas mais complicados dentro da lógica proposicional. Ok? Bom, para nós finalizarmos o estudo do bicondicional, vale a pena lembrar um detalhe. P e Q, dentro da condicional, eram chamados, respectivamente, de condição suficiente e condição necessária. Na bicondicionalidade, tanto P quanto Q, elas são, ao mesmo tempo, condições suficiente e necessária. Condições suficiente e necessária. Então, quando uma questão falar que tal proposição é condição suficiente e necessária para outra, ele está falando na bicondicionalidade. Se for só a condicional, é suficiente, necessária. Quando for suficiente e necessária ao mesmo tempo, eu estou diante do conectivo da bicondicional. Perfeito, pessoal? Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com exercícios aplicativos do estudo dos 5 conectivos lógicos. Perfeito? Estudem bem essas aulas anteriores para que você possa ter um rendimento bem legal na nosso próximo encontro. Feito? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.